nós vamos refletir um pouco na palavra do Senhor nessa manhã. E eu tenho sempre a impressão, quando eu estou aqui, que minha intenção inicial, quando eu recebo a escala, né, que eu vou pregar, é sempre uma, e aí vai chegando perto do dia em que realmente eu tenho que falar, e aí parece que alguma coisa acontece e eu mudo a direção do que eu ia pregar. Toda vez que eu venho aqui, é sempre assim. E hoje a gente vai falar um pouquinho, eu já comentei disso aqui algumas vezes, sobre o quão eu acho interessante o jeito que a nossa convenção meio que amarra as coisas. Ano passado, o tema da nossa campanha de missões mundiais foi no poder do Espírito, vamos completar a missão. A gente está com os banners aí ainda. E esse ano foi no amor do Pai, vamos completar a missão. E com uma divisa que a gente muito conhece, que é João 3,16. Porque Deus... Eu amo fazer isso. Toda vez que tem esse texto em algum lugar, eu amo fazer isso, porque eu sei que os irmãos conhecem o texto, isso é lindo de ver. E aí, semelhantemente, para a galera que está com as classes juniores, adolescentes e crianças, a gente tem o tema anual da nossa convenção no fundo da revista, que é Anunciemos o Amor Gracioso, com divisa em 1 João 3,16. E aí a gente vai ler também todos juntos. Sabemos... E eu acho isso maravilhoso da gente pensar. João 3,16, todos nós conhecemos, tem um motivo pelo qual todos nós conhecemos, temos ele memorizado. Acho que é o único versículo que a gente, enquanto comunidade, a gente meio que concorda nele, todo mundo conhece. E existe um motivo para isso. João 3,16 é o suprassumo, digamos assim, do que é o Evangelho de Jesus Cristo, do que é o Evangelho da graça. E é muito bom a gente pensar nisso, que é o suficiente para aquilo que nós fazemos, quem nós somos. E na defesa, né, teológica dessa campanha, a última campanha de missões mundiais que a gente encerrou recentemente, o pastor... Meu Deus, eu esqueci o nome do pastor. Mas o diretor executivo da Junta de Missões Mundiais, ele vai falar que misericórdia, se a gente perder a Bíblia inteira, se a gente não tem mais acesso à Bíblia, esse versículo, João 3,16, ele é suficiente para nos impulsionar a continuar caminhando, a continuar amando o próximo, a continuar indo buscar lá fora aqueles que precisam vir. E isso é realmente o resumo de tudo que nós fazemos. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que Ele entregou seu Filho para morrer numa morte de cruz, para que nós tenhamos vida. E a gente vem, eu acho muito legal que a mesma, João também, aí a mesma referência 3,16, e a gente fala de amor de novo, e o amor de Jesus Cristo que deu sua vida por nós. E do mesmo modo a gente tem que ser como os nossos irmãos. A gente precisa entregar a vida por eles. Em João também, no capítulo 15, versículo 13, vai falar que não há maior amor do que entregar a sua vida pelos seus amigos. E isso é o importante de a gente caminhar, de a gente continuar lembrando disso. Acho que às vezes a gente esquece. O amor de Deus foi tão grande, tão profundo, tão maravilhoso, que Ele preferiu entregar seu Filho único numa cruz, numa morte terrível e humilhante, para que nós tenhamos vida nele. Ele não queria que a gente estivesse longe dele de jeito nenhum. Ele preferiu entregar seu Filho em sacrifício para que nós pudéssemos ter vida junto a Ele, que nós não vivamos longe dele verdadeiramente. E aí, volta e meia, eu paro para pensar, será que a gente está vivendo verdadeiramente de acordo com isso?
Será que a nossa vida, o nosso caminhar, quem nós somos verdadeiramente, está batendo? A conta está batendo? Está sendo verdadeiro isso? E eu paro para refletir nisso às vezes, e eu fico pensando em como, em tantos aspectos, nós, enquanto igreja, num coletivo realmente, a gente não tem vivido, ou, vamos dizer, entendido a profundidade disso, entendido isso de verdade. De um jeito assim, verdadeiro mesmo, que molda quem nós somos. A gente estava falando disso na EBD dos adolescentes, e aí eu fiquei o tempo todo falando com os meninos que foi tão... Pegou tanto, porque eu peguei a lição dos adolescentes depois que eu comecei a preparar a pregação. E aí tinha muita coisa do que eu vou falar na pregação lá, e aí a gente misturou bastante. Mas a gente falou disso, sobre como o amor deve ser aquilo que guia os nossos passos. Que às vezes a gente fica pegando muito nas pequenas coisas, a gente esquece de verdadeiramente pensar que é o amor que deve moldar o que nós fazemos, que deve verdadeiramente ser o que nos guia. E uma irmã, eu não pedi autorização dela para falar, então eu vou falar o nome dela, mas ela fez uma oração aqui, se eu não me engano, semana passada, que me perturbou o juízo desde então. Ela pediu oração para que nós voltássemos a crer no poder de transformação do Senhor. E aí ela falando que, às vezes, enquanto igreja, a gente não está mais acreditando que o poder de Deus pode alcançar e transformar as pessoas. Às vezes a gente está tão satisfeito na nossa vida que a gente não está buscando verdadeiramente. E, meus irmãos, Jesus, ele tem um poder de transformar as pessoas. E às vezes a gente age como se a gente não acreditasse nisso. A gente fala que acredita, mas a gente não age de acordo. E quando não tem, às vezes, ela usa a falta de fé, mas quando não é a falta de fé no poder de transformação, às vezes é a falta de amor verdadeiramente. A gente percebe um descaso com o amor verdadeiro ao próximo e o amor verdadeiro às almas perdidas. E isso é algo que deve nos guiar a cada dia. A prioridade do Evangelho, o suprassumo do que é aquilo que a gente... O motivo da gente estar aqui nessa manhã, estarmos aqui enquanto igreja, é levar as pessoas ao conhecimento da graça do Senhor, do amor que se entregou numa cruz para que nós tenhamos vida lá fora. É isso que a gente tem que buscar a cada dia. E a gente percebe nos nossos dias de hoje, isso não está longe da gente. No nosso ambiente, às vezes, de trabalho, na nossa família, na nossa rua, a gente tem pessoas perdidas, às vezes, para as drogas, para o álcool, para as festas, para tantas coisas que não agradam do Senhor. E a gente está olhando e aí? E isso me pega porque a gente olha para os testemunhos, por exemplo, dos irmãos alcançados pelo trabalho feito na Cristolândia, e às vezes a gente chora, se emociona, daquele irmão que estava nas drogas, numa situação terrível, à margem da sociedade, e hoje em dia nós temos missionários que saíram desse trabalho, nós temos ministros de música que saíram desses trabalhos, a gente se emociona e acha que é muito legal, nossa, que lindo. Mas quando é a nossa vez, a gente tem a oportunidade de ser um agente do reino na vida de uma pessoa assim, que quem sabe venha a ser um missionário para o Senhor. E às vezes a gente trata, eu vou usar essa palavra, às vezes a gente trata com desprezo. E isso não pode ser o que nos guia. Meus irmãos, o amor de Deus, quando ele nos alcança, ele deve verdadeiramente nos guiar. A gente falou aqui, a campanha de missões nacionais, Jesus transforma, a gente tem tanta camiseta com esse slogan, Jesus transforma, está nos carros de vários dos irmãos, Jesus transforma, e é só um slogan. A gente não está verdadeiramente vivendo, achando que de verdade, crendo que de verdade, Jesus transforma. E isso deve ser o que nos guia. Tem uma música que uma parte dela vai dizer: o amor jamais conheceu uma causa perdida. O amor de Deus pode transformar qualquer pessoa, até aquele que você pode olhar no seu olho natural aí e pensar, esse daqui não tem jeito mais não. Jesus transforma. A solução...
eu nem pensei nisso, a solução é em Jesus Cristo. Nem pensei nisso quando eu vesti essa camisa de manhã. Mas a gente perdeu a fé verdadeiramente que Jesus pode transformar, que o amor de Deus é um amor que rompe barreiras e que pode alcançar o coração das pessoas. Não pode ser só uma frase de efeito. Tem que ser uma realidade. Alguém, por favor, pega um copo de água para mim? Por favor. E a gente percebe essa postura de falta de fé, como a gente está falando, ou de tanto faz, sendo refletida no jeito como a gente trata os outros, uns aos outros aqui enquanto irmãos e também ao nosso redor. A gente percebe as pessoas que não conhecem a Cristo e a gente não faz nada, ou quando faz, obrigada, Zeu. Ou quando faz, é só falar. A gente fala, não, eu falei de Jesus Cristo para ele, agora é ele lá com Deus. Minha parte eu fiz. Mas falar, pregar o evangelho com a sua boca é a parte mais fácil. É a coisa mais simples que você vai fazer, é falar de Deus. É muito fácil falar. Mas não é suficiente. As coisas fáceis, elas não valem a pena. É complicado, a gente precisa insistir. A gente precisa discipular. O tema de missões estaduais é discipulando as gerações. Ano passado foi Eu Vou Discipular. A necessidade de a gente olhar para os seres humanos lá fora e cuidar vida na vida, verdadeiramente. O pequeno grupo multiplicador é uma estratégia, mas não deve ser a única. A gente precisa cuidar das pessoas, ir atrás. Jesus Cristo fala na parábola da ovelha perdida que se tinha uma lá fora, não importava que tinha 99 aqui dentro. A gente precisava ir buscar uma que está lá fora. E a gente não está indo. Às vezes a gente está satisfeito. Tem os 3 S que a gente fala bastante. Salvo, sentado e satisfeito. Meus irmãos, Deus nos livre disso. Nós precisamos verdadeiramente ter o amor em nossos corações, que foi o amor de Jesus Cristo. O mundo está caminhando a passos largos para o inferno e a gente está numa apatia, num braço cruzado, sem fazer nada. E isso quando a nossa postura não é, às vezes, de ira, raiva, às vezes. Eu não sei se é algo meu, ou se realmente é assim que está acontecendo, mas de uns anos para cá, eu tenho percebido nos ambientes cristãos, na internet, uma galera muito mais preocupada em comprar umas brigas do que em verdadeiramente falar de Cristo. É sempre uma coisa assim minúscula que a gente vai brigando, a gente cria umas guerras que não existem para a gente... E o principal, que é entregar as nossas vidas, devemos dar nossas vidas por nossos irmãos, a gente não está fazendo. A prioridade mudou de lugar. E eu não sei quando é que isso aconteceu. O Evangelho é claro. O Evangelho ele é cirúrgico. Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, é um versículo conhecido. Não vos conformeis com este mundo. E aí a gente acha que isso é, às vezes, o nosso respaldo para a gente estar, assim, brigando em ambientes e falando de certas coisas. Mas o versículo ele continua, mas transformai-os pela renovação da vossa mente. Nossa mente está sendo renovada pela palavra a cada dia? Para que se cumpra em nós a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? A gente está buscando ser transformados, que a nossa mente e o nosso coração sejam verdadeiramente alcançados e transformados pela graça? E é isso que vai guiar os nossos passos. Eu tinha colocado aqui uma situação. Eu acho que já falei. Nos meus primeiros anos, não lembro. Mas quando eu comecei a faculdade lá em Conquista, eu morei por algum tempo no pensionato. Eu dividi uma casa com 20 outros universitários.
E era massa. Aí a gente tinha as panelinhas divididas pelos ambientes da casa onde cada um estava. E aí a gente meio que criou uma comunidade no nosso ambiente que a gente estava lá em cima. Era eu e mais 3 garotas. E a comunidade, quando você coloca 4 meninas para passarem um ano dividindo o banheiro. Mas a gente criou, assim, realmente uma amizade naquele tempo que a gente morou junto. Quando a gente saía junto. A gente pedia comida, a gente pedia junto, a gente descia para comer junto, voltava junto. E era massa, a gente tinha essa comunidade. E mesmo eu, no auge da minha introversão, a gente tinha meio que essa regra implícita de que se você não está fazendo nada, ou se você está fazendo alguma coisa que você pode se distrair, digamos assim, você vai para a sala, ou você deixa sua porta aberta, para se alguém quiser conversar, você está aberto a isso. E aí, uma dessas situações, estava eu e uma amiga minha na sala. Eu estava no sofá e ela estava sentada numa mesa um pouquinho mais distante. E aí ela estava no celular dela, eu estava no meu computador. E, para quem me conhece, eu digito muito rápido no computador, mas eu estava conversando com um amigo meu. E aí a gente estava falando de uma pregação. A gente, na época, congregávamos na mesma igreja em Conquista. E aí eu estava falando de um dia que ele não estava, e a gente foi falar de uma pregação, e aí o assunto foi rendendo. Só que chegou um momento em que digitar não estava mais sendo suficiente. Eu peguei meu celular e mandei vários áudios para ele, em voz alta, obviamente, empolgada mesmo, falando do assunto, que o amor lança fora o medo, e o medo, as inseguranças, o medo de rejeição, o medo disso e de aquilo outro, que nos leva a prosseguir, e o amor verdadeiramente lança fora o medo. Eu fiquei minutos falando disso. E aí eu terminei, acalmei, falei tudo que eu tinha para falar com ele, guardei o celular, e aí eu escutei essa minha amiga rindo. Aí eu achei que era com o celular dela, mas eu olhei assim, e ela está olhando para mim. E ela pergunta, que empolgação toda foi essa? Aí eu pedi desculpa, porque eu realmente me empolguei. E se eu não tenho dicção agora, eu empolgada com 17 anos, tinha menos ainda. Mas eu achei que quando ela perguntou por que você está tão empolgada, é porque ela não tinha entendido. E aí eu fui explicar, fui falar o que tinha acontecido, que eu estava conversando com um amigo meu, e que o amor lança fora todo medo. E a gente entrou nesse assunto, a gente falou de igreja. Ela falou que ela não sabia que as pessoas se envolviam tanto assim de falar de coisa de culto depois que saíam da igreja. Eu falei, não, a gente fala a vida cristã, ela envolve vários âmbitos, e a gente conversou por alguns minutos até que a conversa foi interrompida, a gente foi comer. E aí, essa conversa meio que me assombra, digamos assim, desde que aconteceu. Prova disso é que eu estou falando dela hoje ainda. Aconteceu muitos anos atrás. E eu tento olhar para o meu eu de 17 anos, que não sabia o que eu sei agora com 23, com graça. Mas eu fico me perguntando se eu não devia ter insistido mais. Se eu não devia ter continuado a conversa quando a gente desceu para comer. Se eu não devia ter falado desse assunto, tocado novamente nisso, depois, em algum outro momento. Meu Deus, tantos issis que não são meio que pertinentes. Mas eu pensei nisso. Alguns meses depois ela se mudou, a gente infelizmente perdeu o contato. Mas eu gosto de pensar que talvez nesses muitos anos, desde que a última vez que a gente conversou, que ela tenha se encontrado verdadeiramente com Cristo. E eu fico pensando que Cristo batendo a porta, essa primeira parte dela ter abrido um pouquinho a porta assim, não tenha sido nessa conversa onde falei com ela que o amor lança fora todo medo. E aí eu fiquei me perguntando, Deus, será que eu perdi uma oportunidade? Será que eu aproveitei uma oportunidade? Talvez eu venha conversar com ela em uma outra oportunidade, eu saiba disso, outra vez na agora a gente tem essa resposta. Mas eu penso muito nisso, e um questionamento que eu deixo aos irmãos é: você tem oportunidades como essa em sua vida? Meus irmãos, eu não estava falando com ela. Eu estava falando com uma outra pessoa no meu celular, não tinha nada a ver com ela, mas ela escutou eu falando. Quantas pessoas escutaram você falando de Jesus Cristo em algum ambiente porque a boca fala do que o coração está cheio? Quantas vezes você teve a oportunidade de falar do amor de Deus num assunto que talvez pareça que não tem nada a ver com a Bíblia? A gente fez essa dinâmica
mais de uma vez no PGM, sobre a gente usar coisas aleatórias do nosso dia a dia para a gente pregar a palavra, como que a gente pode transformar aquilo ali em alguma coisa que a gente pode falar do amor de Deus. E foi uma dinâmica, mas tem que ser o que a gente busca fazer. Mas não é algo que a gente busca na força do nosso braço. Quando o nosso coração é transformado pela graça, a gente olha para essas oportunidades e a gente verdadeiramente as aproveita. A boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio da graça e do amor do nosso Senhor, a gente vai falar disso. Vai ser visível para todo mundo que conhece a gente, que a gente tem alguma coisa. Que a gente tem alguma coisa diferente. E aí eu pergunto aos irmãos, quanto tempo vocês gastam com coisas assim? Quanto tempo vocês dedicam a falar do amor de Deus? E não precisa ser num quadrado, digamos assim. Como eu falei, pregar com a boca é muito fácil. Mas inserir nas pequenas coisas da nossa vida, verdadeiramente o falar do amor de Deus, o falar com o amor de Deus. E eu não estou dizendo que você deve necessariamente, especificamente, falar apenas de Jesus, e só pode falar de Jesus, só pode falar da Bíblia, e você não pode se envolver com outras coisas. Não é isso. Eu mesmo, essa semana, eu me empolguei com está rolando o Mundial de Clubes. E aí, eu nunca pensei que eu ia chegar no momento da minha vida em que eu ia estar vibrando, porque o Botafogo venceu um jogo. Mas aqui estamos. E a alegria em pertencer. Foi legal ver, a gente estava percebendo isso, e foi muito legal ver isso. E você pode falar de futebol, da sua série, da sua música, de outras coisas. E há alegria nisso também, a alegria nessas coisas. Mas a conversa dessas todas coisas não pode ser maior do que o nosso desejo de falar do amor de Deus. O esporte, futebol, vôlei, basquete, outras coisas, a série, o filme, a música, ou, não sei, o que você tem aí de lazer que você tem, não pode tomar o lugar no seu coração e no trono da sua vida do que deve estar sendo ocupado pelo Senhor Jesus. E isso é refletido em que nós somos. Quantas oportunidades a gente não tem de desviar a conversa um pouquinho para um lado, que leva o ímpio que está conversando conosco a tomar conhecimento dos seus pecados e de um amor que o alcança, mesmo ele talvez achando que ele é um caso perdido. Você é agente do Espírito Santo, da graça de Deus, do reino dos céus, para agir na vida dessa pessoa e falar que ela não é um caso perdido. Há salvação no Senhor e ela não depende de nós. Se dependesse de nós, a gente estava muito ferrado. Mas ela não depende de nenhum de nós. Ela vem de um sacrifício que foi feito antes de qualquer um de nós sequer existir. E a gente precisa usar das oportunidades que nós temos no nosso dia a dia para falar do amor do Pai. Um coração que verdadeiramente é voltado para o Espírito Santo, ele faz isso automaticamente. A gente falou disso na EBD, sobre como às vezes a gente vai remendando. A gente falou disso no PGM também. Sobre como muitas vezes a gente vai remendando uma roupa, e aí remendando, coloca um tecido novo na roupa velha, mas vai rasgar, vai estragar de novo. Às vezes é mais fácil comprar uma roupa nova. E aí tem 3 costureiras no meu PGM, e esse deu um assunto enorme. Mas o ponto na nossa vida, nosso caminhar na nossa vida cristã, é que a gente não pode estar remendando pedaços da nossa vida. Ah, mas por que falaram comigo que eu tenho que falar de Deus? Agora eu vou falar de Deus, vou falar de Deus, vou falar de Deus. Não, a gente deve buscar um coração transformado, porque um coração e um espírito transformado pela graça vai gerar o fruto do Espírito. Nós vamos, naturalmente, o coração ele vai nos levar a falar disso. É desanimador, não gosto de usar essa palavra, mas às vezes é desanimador olhar para a situação da igreja dos nossos tempos e perceber que a gente perdeu muitos dos costumes que eram para ser o guia de quem nós somos enquanto comunidade de igreja. A gente vê Atos 42, 2:42 e 42 e segue mais para frente um pouquinho, mas ele é muito claro.
Meus irmãos, a igreja primitiva, eles vendiam tudo que eles tinham para dividir com aqueles que necessitavam, mas a gente não vê a ação social e a responsabilidade social sendo prioridade nas nossas igrejas. Às vezes ela é desprezada, não é algo que tem, e às vezes quando tem é olhado com meio assim, para quê? A igreja primitiva vendia tudo que eles tinham para agir na necessidade daqueles que precisavam. A igreja primitiva, eles caíam nas graças do povo. Eles eram dotados da graça do Senhor, e as pessoas ao redor olhavam para eles com graça, com alegria, e queriam estar com eles, conhecer quem eles eram, o Deus que eles serviam. Hoje em dia, as prioridades que a gente vê no povo chamado povo de Deus, às vezes é discutir tantas outras coisas, às vezes brigar de tantas outras coisas, e a prioridade de falar do Evangelho vai cair no esquecimento. A igreja primitiva, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Hoje em dia a gente vê cultos e cultos se tornando espetáculos e circos. Tem certas coisas que eu vejo na internet que às vezes eu olho e falo, não é possível que isso aqui é de verdade. Meus irmãos, tem horas que eu falo, eu vou desinstalar os aplicativos tudo do celular, porque tem umas coisas, mas saiu do necessário. Eu vi um vídeo esses dias sobre como a estrutura ela vai se adaptando aos tempos. Jesus ele vai falar a uma grande multidão, então ele precisava de um lugar mais alto, então ele foi para um barco e falou à multidão. A gente está aqui, a gente está num ambiente um pouquinho amplo, tem muitos de vocês, alguns de vocês longe de mim, então a gente tem um microfone, vocês estão em bancos muito confortáveis, a gente está no ar-condicionado muito confortável, e isso são estruturas que a gente tem para que o culto flua da melhor forma possível. Mas isso não é o principal. E a gente vê em muitas igrejas dos nossos tempos a coisa sendo trocada. O principal é o culto, é a parede de uma cor diferente, a luz apagada e jogo de luz e fumaça e não sei o quê. E aí passa uma hora inteira falando, cantando. E aí a pregação da palavra é 10, 15 minutos. A prioridade de estarmos juntos na casa do Senhor é, primeiro, estarmos em comunhão, mas crescermos no conhecimento do Espírito, permanecermos na doutrina dos apóstolos. E aí certas coisas se perderam. Meus irmãos, o nosso coração precisa estar pulsando com o amor de Deus, precisa estar verdadeiramente voltado a isso. E aí eu fico pensando, lendo o Novo Testamento, eu acho que eu falei isso, né, Beda, também. Para quantas igrejas do nosso tempo Paulo não escreveria a carta de Gálatas? Para quantas igrejas de hoje em dia Paulo não escreveria a carta de Coríntios, a de Tessalonicenses, a de Filipenses? A de Filipenses é uma carta muito legal, eu gosto muito dela, é a carta da alegria. Mas para quantas das nossas igrejas Paulo não precisaria estar, às vezes, até revoltado? A carta de Gálatas, eu gosto muito da carta de Gálatas, Paulo está meio revoltado nessa carta. Mas será que não tem igrejas hoje em dia para as quais Paulo sentisse a necessidade de fazer uma carta como aquela? Ou talvez uma carta totalmente nova, porque a gente tem problemas diferentes daquela época. Mas, meus irmãos, a Bíblia está aqui. Não deveria ser necessário a gente estar buscando pessoas falando ou N outras coisas. O principal e o necessário, aquilo que é suficiente, é a palavra do Senhor. Minha Bíblia está daquele jeito. Mas o importante é o conteúdo. E isso aqui é suficiente. Nós somos salvos pela graça. Nós fomos alcançados por um amor incondicional. O Senhor, Ele morreu numa cruz para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Existem tantas coisas que guiam o nosso caminhar, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, e estão aqui e a gente está buscando lá fora. Meus irmãos, a gente precisa voltar aos princípios.
A gente precisa voltar à igreja primitiva. Um dos temas de um multiplica que a gente teve alguns anos atrás também, lá em Bicuí, foi Primitivice. Foi justamente esse resgatar, voltar aos princípios, voltar àquilo que é importante, o que é essencial, o que é a base da palavra do Senhor. E nessa mesma linha de a quantas das nossas igrejas Paulo não escreveria uma carta, em quantas portas de nossas igrejas Martinho Lutero não teria que pregar as 95 teses. A gente passou por muitos e muitos anos de evolução do Evangelho, evolução de pessoas pregando o Evangelho. A gente vê avivamentos em vários lugares, muitos deles começados por jovens, e a gente vê esses testemunhos. E o que a gente está fazendo? A gente não precisa de nada além do Evangelho. O que a gente precisa é voltar aos princípios, é voltar para Atos, voltar para o Novo Testamento e para o Antigo também, e voltar a entender de verdade o que é a nossa missão aqui na Terra. A nossa missão é muito clara. Todos nós conhecemos o texto de Mateus 28. A nós foi dado a comissão de discipular, de pregar o Evangelho, de batizar pessoas, de ensinar a palavra. É isso que a gente precisa fazer. Não tem muito segredo nisso, não. E aí a gente está inventando coisas e fazendo coisas, mas quando a necessidade, o principal que a gente precisa fazer é estar com amor às almas perdidas. É estar indo lá fora, indo buscar a ovelha que está perdida. Existem tantos nossos que estão lá fora nesse momento, talvez de ressaca, porque estava na festa ontem. Nem sei se teve festa ontem. Mas é uma pessoa que precisa ser alcançada pelo amor de Deus. E ela não vai ser alcançada se a igreja não levantar e buscar essa pessoa. A gente não pode olhar para as pessoas, para o mundo maligno, olhando para esses nossos amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de escola ou de faculdade, vendo esse povo caminhando a passos largos para o inferno e não fazer nada. Isso, meus irmãos, essa coisa do inimigo. A gente tem uma missão, a gente tem um trabalho a fazer. Tem uma música, eu estou falando muita música nessa pregação, já pulei uma, mas tem uma música que ela vai questionar. Se nós somos o corpo de Cristo, por que os pés dele não estão indo? Por que as mãos dele não estão alcançando? E por que a boca dele não está falando? E aí, nós somos o corpo de Cristo. Por que os nossos pés não estão caminhando? Por que as nossas mãos não estão alcançando, abraçando os nossos irmãos? E eu falo isso primeiramente para mim. Eu fico pensando, eu falo inglês, eu sou jovem. Existem oportunidades para eu estar, não sei, talvez indo fisicamente para missões. E aí, Filipenses vai falar que Jesus opera em nós, tanto querer quanto realizar. E eu fico pensando que o meu coração, às vezes, está reticente em deixar Deus operar o querer dentro do meu coração. São coisas que a gente precisa estar crescendo a cada dia. E isso é algo que eu reconheço e eu estou lutando para mudar. Quem sabe vocês não vão ter que se virar aqui um tempinho sem mim, porque, não sei, eu vou para algum lugar. Mas são coisas que a gente pode pensar. Isso é a minha luta atualmente quanto ao amor ao mundo perdido. Mas talvez a sua luta seja diferente. Talvez você não tenha a oportunidade de ir fisicamente a outras nações. Mas você está aqui, onde você está plantado, você tem vizinhos, familiares, colegas de trabalho, pessoas ao seu redor que não conhecem o amor de Cristo. Elas precisam conhecer o amor de Cristo e quem vai explicar o amor de Cristo e mostrar para elas é você. Não é outro. Se a gente ficar empurrando, porque outra pessoa, o pastor, a liderança vão fazer, outra pessoa vai falar, não sou eu não sei conversar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. A gente está perdendo as oportunidades de ganhar o mundo para Cristo. A gente não pode olhar para isso e deixar que isso seja uma realidade no nosso meio. A gente precisa, no nosso coração, precisa arder verdadeiramente o mesmo amor que levou a Jesus Cristo a morrer numa cruz, precisa arder no nosso coração. Eu lembro de uma conversa que eu tive
algum tempo atrás, a gente estava... Eu gosto muito de conversa de crente. Eu adoro sentar com os meus amigos crentes, a gente fala de crente. E a gente estava falando desse mesmo texto que eu já citei, de João 15:13, que fala que não há amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. E a gente conversou sobre isso, falamos, e eu pesei meio o clima, porque eu fui e falei. Se Deus virasse para mim e falasse que meu pai ia se entregar aos caminhos dele, mas eu morria amanhã, que eu fazia sem pensar duas vezes. E aí o clima pesou um pouquinho. Mas é verdade, continua sendo verdade. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas eu fiquei pensando, algum tempo atrás, uma pessoa perguntou para mim se era errado ela só querer salvar as pessoas da família dele. Eu falei, não, você tem que desejar que as pessoas da sua família sejam salvas pela graça, mas você precisa desejar que todos os outros venham também. A gente tem que levar todo mundo, vamos todo mundo para o céu. Mas a gente precisa ter no nosso coração esse mesmo amor. E aí, depois disso, eu fiquei me refletindo, será que eu teria essa mesma postura de entregar a minha vida por uma vida aleatória? Entregar a minha vida terrena para que alguma dessas pessoas que não conhecem a Cristo tivesse a certeza da salvação e da vida eterna? Esse deve ser o amor que nos impulsiona. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele morreu numa cruz. E se você for ler o relato de Lucas, Lucas era médico, o relato de Lucas sobre a crucificação é terrível. Tem horas que eu pulo quando eu estou lendo a Bíblia. E esse foi o amor que te alcançou. Esse é o amor que fez com que você tivesse graça diante do Senhor. E esse deve ser o amor que te impulsiona. Esse deve ser o amor no seu coração para alcançar as outras pessoas. E a pergunta é essa, você tem esse amor? No PGM, a gente tem... No dos jovens, a gente tem o mesmo... A gente já está um pouquinho avançado, mas é o mesmo livro que a gente estuda no PGM de quarta-feira. E os irmãos conhecem, os irmãos estão na dinâmica do PGM. No final, tem algumas perguntas para reflexão, e a gente chama elas de tapa na cara. E aí, a maioria delas realmente é um negócio assim terrível, mas o de terça-feira, se eu não me engano, passada, foi um que ficou assim... todo mundo, a gente ficou um pouquinho assim, parado, pensando, reflexivo. E aí, eu quero convidar os irmãos a abaixarem suas cabeças, fecharem seus olhos, não olhem para o lado, nem para o outro. Quero que você reflita nessa pergunta profundamente. Se todos os cristãos fossem exatamente iguais a você, onde estaria o Evangelho hoje? Eu vou perguntar novamente. Se todos os cristãos fossem exatamente iguais a você, onde estaria o Evangelho? Meus irmãos, onde estaria o Evangelho se todo mundo tivesse o mesmo compromisso que você tem com os cultos da igreja? Onde estaria o Evangelho se todas as pessoas do mundo tivessem o mesmo compromisso que você tem com aprender a palavra? Onde estaria o Evangelho se todas as pessoas do mundo, todos os cristãos do mundo tivessem o mesmo amor pela alma perdida que você tem? Meus irmãos, a gente precisa mudar. A gente precisa caminhar, a gente precisa continuar. Precisamos, a cada dia, buscar ser transformados pela palavra e deixar que a nossa transformação, a transformação da nossa mente e do nosso coração, venha alcançar outras pessoas e levar outras pessoas ao conhecimento da graça.